O mito do Trickster, ou o deus trapaceiro, é uma das figuras mais fascinantes e paradoxais da mitologia mundial. Ele é tanto herói quanto vilão, criador e destruidor, sábio e tolo, com sua natureza dual e frequentemente imprevisível. O Trickster desafia a ordem estabelecida, subverte as normas sociais e questiona as leis divinas. Apesar de suas ações muitas vezes parecerem destrutivas ou caóticas, ele também desempenha um papel fundamental na transformação e renovação da ordem cósmica e social. Este vídeo explorará a figura do Trickster através de várias culturas, explorando suas características e funções. Veremos como deuses como Loki, na mitologia nórdica, Hermes, na mitologia grega, Exu, nas tradições iorubás, e o coiote, nas culturas indígenas norte-americanas, são exemplos clássicos dessa figura tão peculiar. Além disso, examinaremos como esses personagens podem ser vistos como reflexões da natureza humana e da complexidade de nossa existência. O Trickster, em todas as suas manifestações, é uma figura que existe nas margens da ordem estabelecida. Ele desafia as regras, ri das convenções e, frequentemente, traz caos ao mundo divino e humano. No entanto, o Trickster não é simplesmente um agente de destruição. Em muitas culturas, ele também é visto como um criador ou um herói cultural, cujas travessuras acabam por trazer inovação e mudança. Diferente dos deuses mais tradicionais, como Zeus ou Odin, que encarnam valores de poder, justiça e ordem, o Trickster é fluido e imprevisível. Ele representa o impulso de romper com o status quo, a energia criativa que emerge da desordem e da improvisação. Ele é o mestre da metamorfose e da ambiguidade moral. Suas ações, muitas vezes vistas como moralmente duvidosas, acabam sendo essenciais para o desenvolvimento e a evolução da narrativa mítica. Uma das funções mais significativas do Trickster nos mitos é a de agente de mudança. O Trickster quebra a monotonia da ordem estabelecida, provocando crises que obrigam os personagens ou as sociedades a se adaptarem e crescerem. Ele representa a necessidade de mudança e inovação em um mundo que, de outra forma, permaneceria estático e previsível. Esse aspecto do Trickster pode ser visto de forma clara em várias tradições. Na mitologia dos povos indígenas da América do Norte, o coiote é um Trickster clássico que, através de suas travessuras e enganos, traz novas invenções ou ensina lições importantes para os humanos. Embora muitas de suas ações causem confusão e, às vezes, dor, ele frequentemente acaba por ajudar sua comunidade a aprender com os erros e a encontrar novas soluções. De maneira similar, na mitologia nórdica, Loki, o Trickster por excelência, cria caos em Asgard e engana outros deuses. Mas suas ações acabam por trazer mudanças importantes, embora suas trapaças frequentemente criem conflitos, como no caso do roubo dos cabelos de Sif ou do engano que resulta na morte de Balder. As consequências de seus atos são muitas vezes responsáveis por novos começos, ensinamentos ou transformações importantes no panteão nórdico. Loki é talvez o mais conhecido dos Tricksters na mitologia nórdica. Filho dos gigantes, Loki é uma figura contraditória, pois ele é ao mesmo tempo um aliado e um traidor dos deuses. Sua astúcia, capacidade de mudar de forma e habilidade em enganar tornam-no uma figura central em muitos dos mitos nórdicos. Um dos episódios mais famosos envolvendo Loki é o da morte de Balder. O deus da luz, Balder, o mais amado entre os deuses, sonhou que sua morte estava se aproximando, o que levou sua mãe, Frigg, a pedir a todas as criaturas e objetos do mundo que não o ferissem. Contudo, ela esqueceu-se de pedir ao visco, uma planta considerada inofensiva. Loki, sabendo disso, criou uma flecha feita de visco e a entregou ao deus cego Hodri, que, sem saber, matou Balder. A morte de Balder é um dos eventos que precipitam o Ragnarok, o fim do mundo nórdico. Embora esse ato pareça motivado por pura maldade, a função de Loki é mais complexa. Ao causar a morte de Balder, Loki precipita uma série de eventos que levam à renovação do mundo através do Ragnarok. Ele é tanto o destruidor quanto o criador de uma nova ordem. Um papel típico do Trickster, que, ao causar o caos, abre caminho para a transformação. Além disso, a capacidade de metamorfose de Loki destaca sua natureza de Trickster. Em vários mitos, ele se transforma em diferentes formas para enganar ou manipular.
Por exemplo, ele se transforma em uma égua para distrair o cavalo de um construtor de muros, resultando no nascimento de Sleipnir, o cavalo de Odin, um dos presentes mais poderosos dos deuses. Essa história exemplifica como as ações do trickster, mesmo que inicialmente prejudiciais ou absurdas, acabam beneficiando o panteão. Na mitologia grega, o papel do trickster é assumido por Hermes, o mensageiro dos deuses e deus dos ladrões, dos comerciantes e dos viajantes. Hermes, assim como outros tricksters, é conhecido por sua inteligência e astúcia. Um de seus primeiros atos, ainda recém-nascido, foi roubar parte do rebanho de Apolo e, em seguida, criar uma lira para apaziguá-lo. Essa habilidade de transformar situações desvantajosas em soluções criativas é uma característica essencial dos tricksters. Hermes é, em muitos aspectos, um mediador entre os mundos. Como mensageiro dos deuses, ele transita entre o Olimpo, a Terra e o submundo. Ele é também o psicopompo, ou seja, o guia das almas, responsável por conduzir os mortos ao submundo. Sua capacidade de mover-se livremente entre essas diferentes esferas reflete a natureza liminar do trickster, alguém que vive nas margens e atravessa fronteiras físicas e metafóricas. Embora muitas das travessuras de Hermes sejam inofensivas, ele também pode ser um deus perigoso. Sua ligação com o comércio e o roubo sugere uma moralidade ambígua. Ele protege os ladrões e os viajantes, mas também é conhecido por enganar e trapacear quando necessário. No entanto, ao contrário de tricksters mais destrutivos, como Loki, Hermes geralmente age de maneira que beneficia tanto os deuses quanto os humanos, tornando-se um exemplo de como o trickster pode ser uma força de equilíbrio e mediação. No panteão Iorubá, Exu é o trickster por excelência. Ele é o deus das encruzilhadas, do movimento e da comunicação, e desempenha o papel de intermediário entre os deuses e os humanos. Como outros tricksters, Exu é uma figura ambígua, capaz de criar caos e confusão, mas também essencial para o funcionamento do universo. Exu é muitas vezes retratado como um deus travesso que gosta de causar confusão. Um dos mitos mais conhecidos de Exu envolve sua decisão de testar a hospitalidade dos humanos. Ele se disfarça e visita duas vilas, onde é tratado de maneiras muito diferentes. Na primeira, ele é maltratado, enquanto na segunda, é bem recebido. Em resposta, ele recompensa a segunda vila com prosperidade e traz desgraça à primeira. Esse mito exemplifica a dualidade moral do trickster, que não é inerentemente bom ou mal, mas responde de acordo com o comportamento dos outros. Assim como Hermes, Exu é o mensageiro dos deuses, responsável por garantir que as oferendas dos humanos cheguem aos orixás. Sem ele, a comunicação entre os mundos seria interrompida, o que demonstra sua importância no equilíbrio cósmico. Exu também é um mestre da metamorfose e da transformação, mudando de forma e aparência conforme necessário para cumprir seus objetivos. Em muitas tradições afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, Exu continua a desempenhar um papel central. Ele é visto como um orixá poderoso, capaz de trazer tanto a boa sorte quanto a desgraça, dependendo de como é tratado. Seu papel como trickster é crucial para a dinâmica entre o sagrado e o profano, o bem e o mal, o caos e a ordem. Nas culturas indígenas da América do Norte, especialmente entre as tribos das planícies e do sudoeste, o coiote é um dos principais tricksters. Como outros tricksters, o coiote é um ser astuto e irreverente, frequentemente envolvido em travessuras que causam confusão, mas que, no final, ensinam lições valiosas para a comunidade. Em muitos mitos, o coiote é responsável pela criação de aspectos importantes do mundo. Ele rouba o fogo para dar aos humanos, cria as estrelas ou ensina habilidades essenciais, como a caça ou a agricultura. No entanto, ele também é retratado como um ser egoísta e impulsivo, cujas ações muitas vezes trazem problemas tanto para ele quanto para os outros. Um exemplo típico do comportamento do coiote pode ser visto na história de como ele tentou roubar o fogo dos espíritos das montanhas. Após várias tentativas frustradas, ele finalmente consegue o fogo, mas sua cauda é queimada no processo, deixando-a preta na ponta. Essa história não apenas explica por que a cauda do coiote tem essa cor, mas também ensina sobre os perigos da ganância e da imprudência. O coiote, como outros tricksters,
É uma figura que desafia as normas e questiona a ordem. Sua presença nos mitos é um lembrete de que o mundo é um lugar complexo e imprevisível, onde as regras nem sempre se aplicam e onde o caos e a ordem estão constantemente em conflito. Além de seu papel nos mitos, o trickster também desempenha uma função importante na psicologia e na sociedade humana. O psicólogo suíço Carl Jung identificou o trickster como um arquétipo do inconsciente coletivo, uma representação simbólica das forças instintivas e inconscientes que existem dentro de cada indivíduo. O trickster, segundo Jung, representa os aspectos sombrios e reprimidos da psique humana, aqueles impulsos e desejos que a sociedade considera inaceitáveis, ao agir de maneiras que desafiam as normas e questionam as convenções. O trickster nos confronta com essas partes ocultas de nós mesmos, forçando-nos a reconhecer e integrar esses aspectos em nossa personalidade. Do ponto de vista social, o trickster desempenha um papel de catalisador de mudança. Ele questiona as regras e desafia a autoridade, abrindo espaço para novas ideias e possibilidades. Em sociedades tradicionais, onde as normas e os valores são rigidamente definidos, o trickster oferece uma saída para a tensão e a rigidez, permitindo que a comunidade se adapte e evolua. Por exemplo, em muitas culturas indígenas norte-americanas, o trickster é visto como um herói cultural que ensina aos humanos como sobreviver e prosperar em um mundo difícil e imprevisível. Suas travessuras e erros fornecem lições importantes sobre a natureza humana e a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade. O arquétipo do trickster não está limitado aos mitos e lendas antigas. Ele continua a aparecer na cultura popular contemporânea. Personagens como o Coringa dos quadrinhos de Batman, o Loki dos filmes da Marvel e o Sr. Nancy na série Deuses Americanos, são exemplos modernos de tricksters que desafiam a ordem estabelecida e questionam as normas sociais. Esses personagens, embora muitas vezes retratados como vilões, desempenham um papel crucial ao forçar os protagonistas a confrontar suas próprias limitações e valores. O trickster moderno, assim como seu equivalente mítico, atua como um espelho, refletindo a complexidade e a ambiguidade da condição humana. Além disso, o trickster continua a ser uma figura popular em histórias infantis e contos folclóricos. Personagens como o Saci Pererê no folclore brasileiro ou o macaco Anansi nas histórias africanas são exemplos de tricksters que, embora travessos, ensinam lições importantes sobre o comportamento humano e as consequências de nossas ações. Resumindo, o mito do trickster é uma das representações mais profundas e multifacetadas da condição humana. Ele nos mostra que a ordem e o caos, o bem e o mal, a criação e a destruição estão intrinsecamente ligados e que, muitas vezes, é através da transgressão e da ruptura que ocorre a transformação e o crescimento. O trickster, seja ele Loki, Hermes, Exu ou o Coiote, nos lembra que a vida é imprevisível e que a rigidez e a certeza absoluta são ilusões. Suas histórias nos desafiam a questionar nossas próprias certezas e a aceitar a ambiguidade e a complexidade da existência. No final, o trickster é um reflexo de nós mesmos, de nossa capacidade de enganar e ser enganados, de criar e destruir, de rir e chorar. Ele nos mostra que, por trás de cada regra e cada norma, há um impulso de liberdade e um desejo de mudança. Ele é o agente do caos que, paradoxalmente, traz equilíbrio e renovação ao mundo. Ao explorar o mito do trickster, não apenas aprendemos sobre as culturas e as crenças que o criaram, mas também sobre nossa própria natureza humana, cheia de contradições e potencialidades. Afinal, todos nós carregamos um pouco do trickster dentro de nós. Aquela voz que nos incita a questionar, a experimentar e a transformar.